Meus amigos, vamos continuar então. Guerra Fria, não é isso? E o caso de Cuba. Semana passada a gente falou de Cuba, né? Eu estou montando a Guerra Fria de uma maneira cronológica, não é? Os fatos seguindo no tempo. O livro não traz assim, o livro traz por blocos. Então é interessante você seguir cronologicamente, e eu vou explicar a você por que é que eu uso essa abordagem, porque os acontecimentos estão ligados entre si, não é? Então, quando eu falo, por exemplo, da Revolução Cubana, eu estou falando do desenvolvimento que a União Soviética está tendo com Nikita Khrushchev, eu estou falando, não é, dos planos quinquenais de sucesso na China, eu estou falando, não é, do desenvolvimento da Coreia do Sul capitalista, né, e a rivalidade com a Coreia do Norte. Eu estou falando da expansão do marxismo dentro da Europa Ocidental, os partidos comunistas na França, na Inglaterra, na Itália, fortes, né, aqui na América Latina, isso era proibido, né? Então, estou falando da corrida espacial, da tentativa de coexistência pacífica de Nikita Khrushchev. Não é isso? Muito bem. Então, Revolução Cubana. Vamos lembrar o que eu falei. Cuba foi descoberta por Cristóvão Colombo. Não é isso? Colombo fez 4 viagens aqui às Américas. Numa delas, na segunda, Colombo passou por Cuba. Não é? E como sempre, Colombo morreu enganado, pensando ter chegado à Ásia, às Índias, quando na verdade ele tinha descoberto um novo continente, né? Que na verdade devia se chamar Colômbia, Colômbia do Norte, Colômbia Central e Colômbia do Sul, em homenagem a Colombo. Mas como foi Américo Vespúcio, o piloto italiano, o cartógrafo italiano, que desenhou os primeiros mapas dessas novas terras, o pessoal começou a chamar, são as terras desenhadas por Américo. As terras desenhadas por Américo, as terras de Américo, as Américas. E aí, injustamente, não que Américo Vespúcio não mereça, né, homenagens, mas Colombo merece muito mais. E aqui a gente só tem Colômbia, né, no Canadá e nos Estados Unidos, e aqui na América do Sul, Colômbia, né? Tem também uma cidade chamada Colón, que é em homenagem a Cristóbal Colón, em espanhol. As homenagens são pequenas. Colombo merecia muito mais. Mas isso é uma outra história, né, que a gente pode discutir. Tem gente lembrando, Colombo foi um conquistador, o assassino europeu da época do mercantilismo. Também tem essa visão que a gente pode examinar. Mas não agora, deixa a gente chegar a descobrimentos. Sim, voltando. De início, os espanhóis estavam preocupados com metais preciosos. Então, aquelas regiões que não tinham metais preciosos pouco interessavam aos espanhóis. Depois da Guerra dos 30 Anos, em que a Espanha teve um baque estúpido economicamente, e que as minas de ouro e de prata aqui das Américas, as minas de Potosí, aqui na América do Sul, né, as minas de ouro na Colômbia e na Venezuela, as minas de ouro e prata no México, elas começam a reduzir a sua produção. O metalismo espanhol está, né, a perigo, em crise. A Espanha percebe que as Américas têm regiões que podem produzir artigos que serão riqueza para a Europa, que se já conhecia, como por exemplo o açúcar, o fumo, originário das próprias Américas, o algodão para as manufaturas de tecidos, além dos produtos que a própria América já tinha e que a Europa começou a se interessar, como o milho, o feijão, a batata, o chocolate e outras cositas, não é? O importante é que Cuba, nesse aspecto, como a Colômbia, a Venezuela, né, a Dominicana, Porto Rico,
podiam ser áreas produtoras de açúcar e de fumo. E a gente sabe que onde há açúcar e fumo, vai haver escravidão. Inicialmente a gente tenta os índios, como os portugueses também tentaram por aqui. Mas o índio era um problema muito complicado. Os jesuítas defendiam os índios, né? Lá na América Central, onde os dominicanos tinham mais força, né? Também havia proteção aos índios. Os índios também não conheciam, a maior parte deles, as técnicas de agricultura. Era uma escravidão complicada. E outra coisa, o tráfico de escravos gerava dinheiro para a metrópole. Então era muito mais vantagem você transportar os africanos escravizados para trabalharem compulsoriamente aqui. E Cuba se tornou uma imensa plantação de açúcar e de fumo. E, logicamente, né, as grandes propriedades, os latifúndios, as haciendas, fazendas, né? Claro, vai haver também criação de gado, etc e tal, cavalo, mas o açúcar e o fumo serão os grandes produtos de Cuba. A gente já sabe também que com o bloqueio continental e as guerras napoleônicas, a Espanha foi invadida por Napoleão Bonaparte. É o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, que ataca a Espanha, e o general Junot é o responsável por essas guerras. O rei da Espanha é preso e Zé Bonaparte se torna rei da Espanha. E aqui nas Américas, o que é que vai acontecer? Já havia, desde o século XVIII, o século das luzes, movimentos, conjurações, igual ao Brasil. Não teve a conjuração mineira, a conjuração fluminense, a conjuração baiana. Pois bem, você vai ter conjurações, claro que com outros nomes, no México, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, por todo canto o movimento independentista vai estourar. Então, com a invasão de Napoleão à Espanha, a elite colonial daqui diz que não vai obedecer a um príncipe francês, que ele é um usurpador e que nós aqui das Américas, América Espanhola, devemos fidelidade ao verdadeiro rei da Espanha, que é Fernando VII, que está preso, né? Está sequestrado. Então, o que faz a elite aqui das Américas? Você está lembrado do nome das elites das Américas, não é? Estudou isso ano passado. Os chamados chapetones são os espanhóis que têm os mais altos cargos. Os donos de terra, donos de escravos, donos de minas, os grandes latifundiários do gado, da pecuária, são chamados de criolhos. Criolho não é a mesma coisa que crioulo aqui no Brasil. O nosso crioulo é o mestiço, né? A mistura do africano, dos vários tipos de africanos que vieram para o Brasil, com o português. Então, temos o crioulo, é mestiço. Mas os crioulos das colônias espanholas eram os filhos de espanhóis que nasciam aqui nas Américas e que já eram considerados inferiores, porque superior era o chapetone, o espanhol que vinha para cá, trabalhava, enriquecia e voltava. Tanto que muitas mulheres ricas, de espanhóis governadores, não é? Capitães donatários, vice-reis, quando elas engravidavam, tomavam navio para ir ter os filhos na Espanha. Porque se o menino nascesse aqui, ele já era considerado inferior. Então, entre os criolhos, a elite colonial, e os chapetones, a elite metropolitana, havia uma rivalidade. Quando a Espanha foi invadida por Napoleão, os chapetones imediatamente, para manter seus cargos, juraram fidelidade a Zé Bonaparte, ao irmão de Napoleão, traindo o seu rei. Os criolhos, então, fizeram o seguinte: movimentaram revoltas aqui nos 4 vice-reinos, vice-reino do México, vice-reino de Nova Granada,
vice-reino do Peru e vice-reino do Prata, derrubaram os chapetones do poder e assumiram o poder. E disseram que o estavam fazendo provisoriamente. O que quer dizer isso? Enquanto a querida Espanha, a nossa metrópole, estiver dominada por uma potência estrangeira, nós governaremos as Américas. Quando a nossa metrópole for libertada, aí nós devolveremos o poder ao nosso rei Fernando VII e tudo voltará ao normal. O pacto colonial voltará ao normal. Ora, você sabe que isso não vai acontecer. Passarinho que saiu da gaiola não vai voltar para dentro da gaiola. Isso não existe. Uma vez que a gente prova o gostinho da liberdade, nunca mais quer voltar à condição de cativo, né? de dependente. Não quer mais perder a autonomia. Quando Napoleão começa a ser derrotado, né? Lembrando que Napoleão não foi derrotado de uma vez, né? Napoleão vai ser derrotado aos pedaços, por partes. Em primeiro lugar, não é? Em Portugal e Espanha, uma série de guerras contra o domínio de Zé Bonaparte, termina a partir de 1810 e 11, expulsando as tropas espanholas. No ano seguinte, Napoleão é derrotado lá na Rússia, e aí várias coligações de países contrários a Napoleão se unem outra vez. Napoleão é derrotado em Leipzig, exilado na ilha de Elba, ainda volta, governa 100 dias, não é? E finalmente é derrotado na Bélgica, na Batalha de Waterloo, ou Waterloo, como chamam os ingleses. Não é? Pronto. Então, nesse meio tempo, de 1810 a 1814, muita coisa vai mudar aqui nas Américas. Por exemplo, em 1811, a elite criolha do Paraguai disse que não voltaria mais ser governado pelos chapetones que traíram o rei. Que a partir daquele momento, o Paraguai, igual aos Estados Unidos da América do Norte, era uma república e não voltaria mais a ser metrópole. Em 1811, o Paraguai rompeu com o pacto colonial em relação à Espanha. Pronto. Daí para frente começa a pipocar independência por todo canto. Entre 1811 e 1830, quase toda a América espanhola colonial vai se libertar do domínio da metrópole. O que é que vai restar? Vai restar as ilhas, né, do Caribe e das Antilhas. Então, Cuba, Porto Rico e Dominicana. Pronto. O resto da América virou república presidencialista, imitando os Estados Unidos. Você lembra também que nesse intervalo o Brasil também ficou independente de Portugal, né? Na verdade foi um negócio entre o filho do imperador português, que se tornou o primeiro imperador do Brasil, né? Foi um arrumadinho a nossa independência. Mas enfim, aconteceu. Durante o século XIX, Cuba continuou sendo colônia da Espanha. Cuba, Dominicana e Porto Rico. E apesar de ser colônia, a Espanha, que no século XIX já não era mais potência mesmo, começou a facilitar a presença de investimentos estrangeiros em algumas de suas colônias a partir de pagamento, de concessões. Então, por exemplo, o capital norte-americano começou a entrar em Cuba, em Porto Rico e na Dominicana. Empresários norte-americanos passaram a negociar açúcar, compraram engenhos, né? Muita gente que não podia ter escravos lá nos Estados Unidos, né, principalmente depois da Guerra da Secessão, via em Cuba uma oportunidade de manter a velha estrutura, né, da plantation, o latifúndio, a monocultura e a escravidão que ainda sobrevivia em Cuba, Porto Rico e Dominicana. Bom, à medida que o tempo vai passando,
Os americanos descobrem não, eles já sabiam disso, né? Que Cuba, Porto Rico e Dominicana podiam ser área de influência norte-americana. Se aqueles países deixassem de ser colônias, podiam ser propriedade dos Estados Unidos. E é o que vai acontecer, né? Os americanos vão inventar uma guerra contra a Espanha, a guerra hispano-americana, e vão promover, ajudar os cubanos a se libertarem do domínio espanhol. Um nome importante, não é, nesse processo de independência, na liderança cubana, é José Martí, que além de ser, não é, um político excepcional, era também um escritor, poeta, não é, uma figura, um intelectual importantíssimo. Cuba fica independente, 1898. Não é? Mas Cuba vai passar a ser área de Cuba, Porto Rico, Dominicana, passam a ser áreas de controle do imperialismo, do capitalismo norte-americano. O negócio é tão absurdo, eu já disse isso, vou dizer de novo. Em 1905, a Constituição de Cuba sofre uma mudança, uma emenda, a emenda Platt. Por esse artigo, os cubanos aceitam que, caso os interesses econômicos dos Estados Unidos sejam prejudicados em Cuba, os Estados Unidos têm o direito de invadir Cuba para proteger os seus interesses econômicos. Pense um país que coloca na própria Constituição a permissão para ser invadido por uma potência estrangeira. Está percebendo por que é que os cubanos e muitos latino-americanos têm ódio aos Estados Unidos? A América Central foi várias vezes invadida pelas tropas norte-americanas, aqueles soldados, fuzileiros navais, os mariners, como são chamados. A Nicarágua, no século XIX, foi ocupada 15 vezes por tropas americanas e mais 22 vezes no século XX. Que negócio. Esses países ficavam independentes, mas terminavam sendo governados por ditadores que eram apoiados pelos Estados Unidos. Quando um país desse elegia um presidente, eu estou repetindo a aula, não é isso? Elegia um presidente que não concordava em virar quintal dos Estados Unidos, os americanos arranjavam um jeito de derrubar, através de um golpe, esse presidente. E se não conseguiam que o presidente fosse derrubado por forças políticas internas, os americanos invadiam. Então, funcionava assim, cínica e descaradamente. Cuba era esse modelo. E eu falei a vocês que Cuba, pela proximidade dos Estados Unidos, tem um mapa aqui, não é? Estamos no capítulo 38. O título é O Socialismo Real. Capítulo 38, O Socialismo Real. Para você ver a proximidade de Cuba com a Flórida. 170 quilômetros. Tá vendo aí? Tem uma setinha vermelha, ó, mostrando como Cuba está coladinha com os Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Durante os anos 20, 30, 40, 50, Cuba virou um parque de diversões para o capitalismo norte-americano. A área de turismo com hotéis, a área de cassino com jogos, e jogo traz prostituição, não é isso? E jogo traz drogas, e crime, e violência, não é isso? Além da área de exploração de fumo, os charutos cubanos são famosos até hoje no mundo inteiro. E o açúcar, o fumo, e uma bebida que é o rum. É que vocês estão acostumados a ver esses rum nojento que a gente bebe por aqui. Isso é umas porcarias, isso é um mijo de rato que não tem valor. Rum é uma bebida de qualidade. E o rum cubano, que um dos melhores do mundo se chama Havana, né? É de você beber de 1 litro e não ter absolutamente nada. Atenção, eu não estou fazendo apologia à bebedeira e à cachaça. Vocês são de menor e não podem, entendeu, participar de um negócio desse. Eu estou falando quando vocês se tornarem adultos e aprenderem a beber responsavelmente, saber que existem bebidas boas e que farão menos mal à saúde. Bebida como água tem um controle.
tem uma medida. Né? Lembrando, acho que o professor de filosofia já falou a vocês sobre os epicuristas, os estoicos que falavam, não é? Sofrocine. A virtude está no meio, no equilíbrio. Não exagere em nada, nem na alegria, nem na tristeza, nem no amor, nem no ódio. E na bebida, principalmente. Nem beba porcaria, e mesmo bebendo coisa boa, use o bom senso, o limite. Né? A bebida, como qualquer coisa, em pequena quantidade, ela pode fazer bem. Fora do controle, ela não fará bem nunca, nem trará felicidade a ninguém. Mas voltando, depois dessa cachaça toda, resultado. Muitos cubanos tinham ódio dos Estados Unidos. Né? Apesar desse progresso em algumas cidades, como Santiago de Cuba e a capital Havana, progresso no sentido de dinheiro rolando solto por conta, não é, dos cassinos, dos hotéis, do dinheiro americano que corria, a desigualdade socioeconômica era muito grande. Não é? Aqui, na página depois do mapa, ó, a desigualdade socioeconômica. Vamos lá? Rapidamente. Cadê? Na primeira metade do século XX, até 1950, Cuba sobrevivia principalmente da produção de açúcar, que vendia aos Estados Unidos, seu maior cliente. Daquele país também provinha a maior parte dos produtos. Cuba comprava tudo aos Estados Unidos. A terra estava nas mãos de poucas famílias cubanas e empresários estadunidenses que tinham negócios no território. Né? As grandes usinas de açúcar, as destilarias de rum, né? As grandes fábricas de fumo, de charuto, de cigarrilhas. Muito bem, o capital estadunidense controlava boa parte das plantações de açúcar, das usinas, das refinarias de petróleo, do sistema de telefonia e de eletricidade. Enquanto isso, a maior parte da população de Cuba, que não trabalhava para os norte-americanos, alimentava-se mal, morava em casas com chão de terra batida e tinha dificuldades para prover a própria subsistência. Isso era o Nordeste brasileiro nos anos 50. É por isso, você já estudou em História do Brasil, que vão se formar no Brasil nessa época as chamadas ligas camponesas. Né? Muitos líderes políticos, né, criaram movimentos para tirar o camponês dessa miséria, dessa situação de desgraça em que ele vivia. É por isso que os americanos tinham tanto medo de revoluções comunistas aqui nas Américas, porque a miséria era grande. E esse povo miserável, liderado, não é, por políticos de esquerda, podiam fazer um estrago nos interesses norte-americanos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui nas Américas todas. Né? Foi aí que, mais uma vez, aparece mais um líder. Eu estou falando de quem? Do advogado Fidel Ruiz Castro, que com o irmão, que inclusive foi presidente depois de Fidel Castro, né? Ele, Raul Castro, Raul Ruiz Castro. Então ele, o irmão e um monte de amigos da faculdade tentaram dar um golpe para um putsch, como Hitler, né? Para, no quartel de Moncada, 1953, para, a partir dali, levantar a população de Havana contra o governo do ditador Fulgêncio Batista. O golpe não deu certo, todo mundo foi preso. Quem tinha bons advogados e dinheiro, né, conseguiu se exilar. Muita gente foi para o México. Mas vamos falar mais sobre a situação de Cuba? Vê aqui. O censo de 1953 apontava que nas cidades os desempregados e subempregados juntos somavam 26,8% da população ativa e no campo 23,1% da população ativa. Ou seja, um número quase metade da população cubana vivia, né, de biscate. Era informal, trabalhador informal ou não tinha nada.
analfabetos chegavam a 53% da população. Era o mesmo índice de analfabetos aqui no Nordeste, nessa época dos anos 50. E apenas 28% da população de Cuba conhecia água encanada e banheiro, né, e sistema de esgoto. Pronto. Isso tudo aumentava a taxa de doenças, né, transmissíveis e a mortalidade infantil. Cuba era um país pobre, miserável, desgraçado. Aí alguém querer dizer que hoje Cuba é pior do que era antes da Revolução, não. O que Cuba não tem hoje é a liberdade que a democracia liberal burguesa permite. Mas os índices de alfabetização, os índices de saúde pública, de mortalidade infantil, são os melhores das Américas. Cuba só perde para o Canadá, em índices positivos. Está percebendo? Cuidado quando você ouve alguém dizer Cuba é uma ditadura, o povo vive miserável, não sei o quê. Peraí, Cuba não tem o quê? A liberdade burguesa que nós temos, que na verdade é uma liberdade ilusória, não esqueça disso, porque você tem, eu tenho, mas grande parte da população brasileira não sabe nem o que é índice. Lembre que nós temos 14 milhões e meio de desempregados, lembre-se que nós temos 19 milhões de pessoas que acordam sem saber o que vai comer nesse dia de hoje, não é isso? Que nós ainda temos 13% de analfabetos. Cuba tem menos de 1% de analfabetos. Menos de 1%. Cuba é um país pobre? É. Mas os índices de mortalidade infantil, de alfabetização, de doenças transmissíveis, né, ligadas à fome, à subnutrição, à falta de esgoto, coisa e tal, são índices baixíssimos, muitas vezes menores que o Brasil. Voltando a dizer, Cuba só perde nessas maravilhas, nesses índices positivos, para o Canadá. O que não significa, Alves não está dizendo, que Cuba é um paraíso. Do ponto de vista de democracia e liberdades burguesas, Cuba é um inferno. Não. Eu estou falando de índices econométricos. Estou falando de índices de saúde, mortalidade infantil, alfabetização. Não é? Vamos nos limitar a isso, para ninguém dizer que Alves é um comunista safado fazendo propaganda dos totalitarismos marxistas, defendendo a Venezuela, querendo ir para a Coreia do Norte. Alves não está dizendo nada disso. Alves está falando em números. Seguindo. Muito bem. Aí vem. O ataque fracassou. Fidel e seu irmão Raul foram presos. 2 anos depois de cadeia, foram exilados no México. Lá conseguiram reunir 82 outros exilados e encontraram o médico Ernesto Guevara, que, como era argentino, gaúcho, ou gaúcho, como chamam os uruguaios e os argentinos, ele a todo momento dizia Che, Che, aí recebeu o apelido de Che Guevara, né? Como o gaúcho nosso, rio-grandense do sul, diz também o tempo inteiro. Muito bem. E saíram do México num navio, né, para... como é o nome do navio, meu Deus? Grama, uma coisa assim. O navio afundou. O navio afundou e poucos conseguiram chegar, né, à praia. E os que chegaram, né, ainda foram metralhados pela polícia do ditador Fulgêncio Batista. 12 sobreviveram, entre eles Fidel Castro, o irmão Raul e o médico Ernesto Guevara. Os 12 se embrenharam pelas selvas, pelas matas, né, da ilha de Cuba e chegaram até uma região montanhosa chamada Serra Mestra, porque é a maior, né, do país. E de lá montaram a mesma estratégia que Mao Tse-tung criou para tomar o poder na China, a chamada guerra de guerrilhas. Você criar pequenos focos de guerra
treinar camponeses, não é? Conseguir a simpatia dos pobres, das pessoas ao redor, de estudantes, de classe média, de trabalhadores, e aos poucos o movimento vai crescendo. Pode fracassar, pode não dar certo, mas deu. E aí, veja bem, não é? De 1955 até 59, o movimento guerrilheiro foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e finalmente, não é? Em janeiro de 59, os guerrilheiros, comandados por Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, entraram na capital, Havana. Fulgêncio Batista fugiu, exilou-se na República Dominicana, né? E o novo governo tomou posse, né? Muito bem, era a Revolução Cubana, janeiro de 59. Até aquele momento, Fidel Castro não era declaradamente comunista. Fidel Castro tinha simpatias por ideias do comunismo, como ele, como os outros, não é? E, lógico, ele sabia que ia ter muitos problemas com os americanos. Por quê? Porque para Cuba ser realmente independente, Cuba tinha que se livrar da influência, do domínio, do controle econômico dos Estados Unidos. Pronto. Fidel Castro esperava conseguir negociar com os norte-americanos, né, essa questão. Né? É lógico que os empresários americanos não ficaram satisfeitos com uma revolução que declaradamente dizia que os americanos roubavam Cuba. E o governo americano preferiu esperar. Como Fulgêncio Batista, né, era um ditador que já estava ficando caro por conta da corrupção, né, você tinha que pagar um monte de propina, de bola, para poder conseguir as coisas no governo, os americanos então erradamente raciocinaram. Do jeito que a gente corrompeu os outros golpistas de Cuba, a gente vai terminar corrompendo esses daí. Todo mundo se vende por dinheiro. Por que é que Fidel Castro e os seus cúmplices não vão se vender também? Essa era a ideia, que tinha funcionado, né, por 60 anos, mas não funcionou dessa vez. No poder, logo Fidel Castro, né, vai tomar medidas populares. Primeiro, reforma agrária. Terra para quem trabalha na terra, e não para latifundiário, e não para empresário. O problema é que essa reforma agrária, ela tomava as terras dos proprietários, dos latifundiários, mas não indenizava. Ou seja, o latifundiário ia ter o prejuízo. Ou seja, você que era dono de uma fazenda gigantesca, agora não tinha mais nada. Você virou pobre, não é, com um decreto. O que mais? Redução de 50% dos aluguéis residenciais. Quem especulava com imóveis, lascou-se. 50% de redução nas tarifas telefônicas e de eletricidade, controlado pelas companhias norte-americanas. E no preço dos medicamentos, controlados por indústrias farmacêuticas norte-americanas, francesas, inglesas, suíças. Você está percebendo? Fidel Castro e seus companheiros estão arrumando uma briga feia, uma confusão fora do comum. Reforma do ensino, visando acabar com o analfabetismo. Vamos criar mecanismo para que todo cubano saiba ler e escrever. Então, era ensino não só para as crianças, mas também alfabetização dos adultos. Aqui no Brasil, nessa época, um grande educador pernambucano, Paulo Freire, criou um método para alfabetizar adultos. Só que ao invés de usar as cartilhas antigas, aquele método tradicional de B, A, Ba, B, E, Bé, B, Bi, B, O, Bó, ou então você juntar as letrinhas das sílabas N,
Aí você forma a frase: a noiva veio de navio. Uma frase que não tem absolutamente sentido nenhum com a vida de ninguém. Ivo viu a uva, né? Para você ver o V e o U e coisas desse tipo. Paulo Freire inventou um método de alfabetizar as pessoas usando as palavras relativas às atividades das pessoas. O que é que um trabalhador do campo, da cana-de-açúcar de Pernambuco, da nossa zona da mata, conhece? Ele conhece cana. Então, ele tem que aprender a ler e escrever a partir da palavra cana, a partir da palavra açúcar, a partir da palavra foice, a partir da palavra enxada, a partir da palavra usina, caldeira, pé no chão, chapéu de palha. Então, essas palavras geradoras faziam parte da vida daquele pessoal. Barro, tijolo. Por que danado eu vou querer ensinar a uma criança anti-inconstitucionalissimamente? Que diabo essa palavra significa, pelo amor de Deus? Então, o método de Paulo Freire, praticamente em 40 dias, alfabetizava uma pessoa, um adulto. Em 40 dias, uma pessoa começava a ler e escrever. Coisa que demorava um ano pelo método tradicional. É lógico que os donos de terra não gostavam desse método de Paulo Freire para alfabetizar adultos. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele era alfabetizado, ele também aprendia os seus direitos enquanto ser humano e enquanto cidadão. Quem aprende a ler e escrever, aprende a ler as leis, aprende a reivindicar. É por isso que era necessário manter os pobres analfabetos. Porque um analfabeto é um homem sem futuro, sem projeto de vida. Está vendo? Continuando, o que é que Fidel Castro vai fazer mais? Combate à corrupção e ao jogo. O jogo está ligado aos cassinos norte-americanos. Agora veio o pior. Nacionalização dos bancos e das empresas estrangeiras, principalmente as empresas norte-americanas. Refinaria de petróleo, companhia de luz e companhia de telefone. Cada medida dessa gerava um aumento de tensão, não é, contra Cuba. Os americanos foram enchendo as medidas. É o presidente John Fitzgerald Kennedy. É um rapazinho bondoso, bonito, católico, mas ele foi eleito com o dinheiro dos empresários. E os empresários vão cobrar dele. E aí, como é? A gente vai perder dinheiro com Cuba, é? Vai ficar por isso mesmo? Cadê a indenização? Ninguém vai pagar nada a gente? Ora, vai se tentar derrubar Fidel Castro, então. A CIA, né, a Agência Central de Inteligência, o Serviço Secreto Norte-Americano, vai pegar cubanos que se exilaram na Flórida, treinar esses cubanos para eles serem soldados e fazê-los invadir o próprio país. Assim, os americanos nem precisavam mandar seus soldados. Eram os próprios cubanos que iriam morrer para trazer Cuba de volta para os Estados Unidos. O desembarque, não é, foi numa região chamada a Baía dos Porcos. O episódio da invasão à Baía dos Porcos em 1961. Foram todos derrotados. E quem sobreviveu vai ser preso. E aí começa o Tribunal Revolucionário. Fidel Castro, então, declara que todo cubano que é contra o governo revolucionário é inimigo do povo cubano. E vai ter um julgamento sumário. E aquele que é considerado traidor vai ser morto por fuzilamento. Era o paredão, como foi chamado, não é, esse tipo de coisa. E isso repercutiu mal, né? Muita gente, né, tá lembrando da Revolução Francesa, da Revolução Russa, Chinesa, em todo canto a violência vai começar a aparecer. Aí que o negócio ficou tenso mesmo. E Fidel Castro percebeu: se eu continuar pensando que sozinho nós, cubanos sozinhos, vamos fazer de Cuba um país independente, não vai ser possível.
a gente vai terminar sendo engolido pelos Estados Unidos. A ser engolido pelos Estados Unidos, vamos ser engolidos por Cuba. E aí veio a opção socialista, marxista. Mas fica para a próxima aula. Até ela.